Boa noite, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor, tenham todas com saúde, e estejam todos com alegre. Hoje é quarta-feira, estamos na metade da semana, uma semana abençoada, uma semana recheada de bênção. E tudo, minhas amadas irmãs, venha ser para a honra e para a glória do nome do Senhor. As irmãs que estão pediram oração, aquelas que estão pedindo oração, estão morando em casa alugado, pagando aluguel. Estou orando por cada uma de vocês, minhas irmãs. Que Deus abençoe, que Deus cada dia venha dar condições a cada um de vocês comprar suas próprias casas, ter sua casa abençoada, ter sua família abençoada. Somente creia em Deus, creia nesse Deus grande e poderoso, que tudo Ele pode. Nada nós podemos, minhas amadas irmãs, mas o meu Jesus que eu creio, esse Deus que é tão glorioso, que é tão poderoso na minha vida e na tua vida, só creia. Estou orando sim por cada uma de vocês. E eu creio, minhas amadas irmãs, que Deus vai chegar com providência na vida de cada uma. Porque é assim que Deus faz. Muitas vezes, minhas amadas irmãs, o que Deus quer de mim e de você é que a gente tenha mais fé. Creia mais nesse Deus maravilhoso, que as nossas causas nós colocamos nas mãos dele, e só ele pode chegar com providência, só ele pode resolver, só ele pode chegar ali com escape, que só ele tem o poder de chegar na minha vida, na tua vida, e por tudo que nós passamos, por tudo que eu já passei na minha vida e estou aqui, aleluia, é porque ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus grande, ele é um Deus que a gente não tem nem noção do poder de Deus. Ele pode todas as coisas. Então, para ele chegar ali e dar a sua casa, isso para ele não é nada. Somente creia. Continue crendo, confiando e acreditando nele, que eu estou orando a ele, pedindo a ele as orações por cada uma de vocês, e que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Continue abençoando a sua família, continue abençoando a sua casa. Sua família onde tiver, você estenda a mão para cima e abençoe. Abençoe seus filhos, abençoe sua família, abençoe a sua casa, o seu trabalho. Muitas vezes as pessoas são perseguidas no trabalho, mas continue abençoando, continue ali pedindo a misericórdia de Deus, continue ali, aleluia, louvando o nome do Senhor, continue glorificando o nome do nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Amém, minhas amadas irmãs, porque Deus, Ele é Deus. Ele é o Deus que pode todas as coisas na minha vida e na tua vida. Nada nós podemos, mas esse Deus que eu creio, que você crê, pode todas as coisas. Somente creia. E quando chegar aí, quando ele der, quando você receber esse milagre da sua casa, você bota nos comentários para ser um testemunho, aleluia, porque você vai dar o seu testemunho para a honra e para a glória do nome dele. Amém, minhas amadas irmãs. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Jeremias 13, verso 1, que nos diz assim: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe sobre os teus lombos, mas não meta na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor, e pôs sobre os meus lombos. Aleluia. Então veio a palavra do Senhor a mim a segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, e traz sobre os teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrate. E escondi ali na fenda de uma rocha, e fui e escondi junto ao Eufrate, como o Senhor me havia ordenado. Aleluia. E sucedeu, pois, que eu, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te e vai ao Eufrate, e tomei dali o cinto que te ordenei que escondesse ali. E fui ao Eufrate, e cavei, e tomei o cinto do lugar aonde havia escondido. E eis que o cinto tinha aprodecido, para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim disse o Senhor, do mesmo modo que farei aprodecer a soberba de Judá e muito soberba de Jerusalém,
este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda pois a deuses alheios. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus está aqui falando no livro de Jeremias, minhas amadas irmãs, que Deus falou com Jeremias e mandou ele comprar um cinto. Louvado seja Deus, um cinto de linho. E Deus mandou ele botar no canto ali, guardar. E a palavra de Deus diz que Jeremias foi, cavou ali um buraco e botou esse cinto ali naquele buraco. E a palavra de Deus diz a mim e você que a cabo de muitos dias, Deus manda Jeremias ir buscar o cinto. Aleluia. E Jeremias vai, levanta, como diz a palavra, ele levantou e foi pegar o cinto que Deus estava ordenando ele pegar. E quando ele pegou o cinto estava apodrecido. E Deus disse que esse cinto apodrecido seria semelhante à soberba do povo de Judá, a soberba de muitos de Israel, de Jerusalém, muitos de Jerusalém. E como é da mesma forma, porque aquele povo não queria ouvir, aleluia, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo ali, com a soberba, muitos com o nariz ali empinado, só queria saber da vaidade, só queria saber das suas tradições, das suas religiões, como é nos dias de hoje. Não é diferente, minhas amadas irmãs. E Jeremias ali botou aquele cinto ali, cavou aquele buraco, como diz a palavra, e deixou lá por muitos dias. Então, ao cabo de muitos dias, Deus manda Jeremias buscar o cinto. E quando Jeremias cava ali, tira o cinto daquele ali, de onde ele tinha colocado, o cinto de linho estava apodrecido, para que nada prestava. E Deus disse que da mesma forma que esse povo soberbo de Judá, de Jerusalém, que só queria saber dos deuses estranhos, louvado seja o nome do Senhor, e Deus, da mesma forma, era aquele povo maligno, como diz a palavra do Senhor. E da mesma forma, minhas amadas irmãs, são hoje, nos dias de hoje. Não tem diferença nenhuma daquele povo de Judá, de Jerusalém, aquele povo que só queria saber de religião, só queria saber de vaidade, só queria saber andar, como diz a palavra, no propósito do seu próprio coração. E a palavra de Deus diz, minhas amadas irmãs, que o nosso coração é um coração enganoso, que nos diz aqui: assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe sobre os teus lombos, mas não meta na água. Então o Senhor mandou Jeremias comprar o cinto, colocasse sobre os lombos, mas não metesse na água, não molhasse aquele cinto. Louvado seja Deus. Não meta na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e pôs sobre os meus lombos. Então ele comprou o cinto como Deus ordenou que ele comprasse e colocou sobre os lombos dele. Louvado seja Deus. Então propôs sobre os meus lombos, e então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos. Levanta-te e vai ao Eufrate e esconde ali na fenda de uma rocha. Aleluia. E foi escondi e junto ao Eufrate, como o Senhor me havia ordenado. Então o Senhor ordenou que ele fosse lá ali esconder aquele cinto. Louvado seja Deus. E sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te e vai ao Eufrate e toma dali o cinto que te ordenei que escondesse ali. Então, da mesma forma que Deus falou com Jeremias, para que ele escondesse aquele cinto, aleluia, Jeremias foi e escondeu. Da mesma forma, Deus disse: vai e vai pegar o cinto que eu te mandei tu esconder. Aleluia. E fui ao Eufrate e cavei. Então ele tinha cavado e cavei
e tomei o cinto do lugar aonde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, para nada prestava. Aleluia. E então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: e assim disse o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e muito soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após a deuses alheios. Que coisa séria, minhas amadas irmãs, é a palavra de Deus. Então Deus aqui, falando com Jeremias, pedindo para que Jeremias fosse ali, escondesse aquele cinto. Jeremias cavou ali e deixou aquele cinto ali. E Deus disse: não meta na água. E ele deixou o cinto ali. A Bíblia não diz, mas deve ter deixado um cinto cavado numa terra seca. E aquele cinto ali apodreceu, ficou podre, para nada prestava. Da mesma forma, Deus viu aquele povo ali de Judá, de Jerusalém, com a soberba, com a sua vaidade, e não querendo ouvir a palavra de Deus. Que coisa séria quando a gente não quer ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra do nosso Deus, do nosso Jesus, aleluia, a palavra, minhas amadas irmãs, ela é vida. Porque Jesus, ele é vivo. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia. Ele é o Deus vivo. Perdão. Ele é um Deus que ali, só ele tem o poder de chegar na nossa vida, minhas amadas irmãs, e fazer as maravilhas que ele faz na nossa vida, na nossa família, dentro da nossa casa. É esse Deus grande, minhas amadas irmãs, que cura, que liberta, que restaura, que dá força a quem está fraco. Cura aquele que está doente e necessitado. Abre as portas do emprego para quem está desempregado. Aleluia. É Ele. É o dono desta palavra que nos dá o sustento todos os dias, que nos levanta cada manhã. Então nós temos que cada dia, por mais que passamos por luta, porque todos nós estamos aqui passando por luta, mas sabemos que Deus está conosco. Sabemos que Ele está na frente, que Ele está no controle. E quando a luta aparece, é para eu e você se fortalecer mais. É difícil, minhas amadas irmãs, não é fácil. Mas nós temos a certeza no nosso coração que esse Deus, tão grande e tão poderoso, está conosco, está comigo, está com você. Jeremias fez o que Deus mandou. E quando ele disse: vai buscar aquele cinto que eu te ordenei, tu colocou. E Jeremias diz a palavra que quando Jeremias tirou aquele cinto, o cinto estava podre, para nada prestava. E Deus fez semelhante àquele cinto podre, aquele povo de Judá, aquele povo de Jerusalém. Porque aquele povo não queria ouvir a palavra de Deus. Aquele povo não queria dar ouvido à palavra do Senhor. Queria andar segundo o propósito do seu próprio coração. E a palavra de Deus diz a mim e a você que o nosso coração ele é enganoso. A verdade só está numa palavra. É na palavra de Deus, minhas amadas irmãs. É na Santa Bíblia. O livro mais sábio e mais verdadeiro que existe na face da terra se chama a palavra de Deus. É ela que nos dá vida. É ela que nos dá a alegria do nosso coração todos os dias da nossa vida, de ouvir a voz do Espírito Santo. Quando eu e você se inclina o nosso coração para ouvir a palavra, para lutar, para ser obediente à santa palavra, a nossa vida muda, minhas amadas irmãs. A sua família muda, a sua casa muda, porque Deus, Ele
transforma. Quando o Espírito Santo de Deus chega na nossa vida, a nossa vida não é mais a mesma, minhas amadas irmãs. Porque Deus é um Deus tão grande, tão poderoso e tão lindo na nossa vida. Porque a gente vê tanta coisa hoje em dia no mundo acontecendo. Mas quando você está com Deus, quando eu e você estamos com Ele, nós se sentimos segura, se sentimos ali firme na rocha, porque a rocha é a palavra, a rocha é Jesus Cristo, é Ele que nos dá a força que cada um de nós necessita para caminhar, minhas amadas irmãs. Não é fácil. Aquilo que você espera de Deus, se você está ali orando a Deus, pedindo a Deus que Deus chegue com providência na sua vida, para você ter sua casa, para você ter seu emprego, para você ter sua família, somente creia, continue orando, não desista desse Deus, porque o que Deus quer de mim e de você, minhas amadas irmãs, é salvar a nossa família, é salvar a minha alma, é salvar a sua. Isso não tem preço, não existe preço, minhas amadas irmãs. Se chama a salvação. Quando eu e você nós damos ouvido à palavra, inclinando o nosso coração para ouvir a santa palavra, porque Deus, Ele é um Deus fiel, Deus, Ele é um Deus justo, minhas amadas irmãs. Muitas vezes pedimos algo a Deus e queremos que Ele faça na mesma hora, porque somos seres humanos. Queremos que Ele faça num piscar de olho, como diz o ditado. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus tem o tempo dEle, Deus tem a hora dEle. O que Ele espera de mim e de você é que eu e você tenha paciência. Espere em Deus. Como diz aquele louvor, espere em Deus. Tenha paciência, mas continue crendo, continue esperando nele, que Ele vai chegar. E aquilo que você pede no seu coração, não desista de pedir. Continue pedindo, minhas amadas irmãs. Continue crendo que Ele vai fazer na sua vida, que Ele vai lhe dar condições de você ter sua casa, de você ter sua família restaurada, sua família ali completa dentro da sua casa, a sua família abençoada, minhas amadas irmãs. Porque Deus, Ele é família. Deus, Ele é a favor da família. Deus, Ele ama a família, minhas amadas irmãs. Muitas vezes falo isso porque onde tem um ou um filho ou uma filha de Deus ali dentro de uma casa, clamando a Ele pela misericórdia dEle, pela família, a família é restaurada, a família tem paz, a família tem sossego, porque o maligno da palavra de Deus diz lá no livro de João 15 adiante, Satanás veio matar, roubar e destruir, mas aquele que morreu na cruz por mim e por você, aquele todo-poderoso Deus dos céus e da terra, Ele veio para que temos vida e abundância, vida com abundância. Ele é a favor da família. Ele é a favor que a família seja restaurada, a família seja animada, que a família seja completa, que a família tenha alegria no coração. Ele restaura a família. Ele abre porta de emprego. Ele dá alegria a quem está triste. Muitas vezes o médico diz não tem jeito, mas aquele que é o médico dos médicos por excelência, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para dar vida a quem não tem vida. Nunca duvide desse Deus. Nunca duvide daquele que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque só Ele é Deus. Para que eu e você venhamos dar ouvido à palavra, para que eu e você venhamos andar de acordo com a palavra de Deus, não andar segundo o nosso coração, mas segundo a palavra de Deus. Dá ouvido à voz do Espírito Santo, para que a minha família e a tua família
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, minhas irmãs. Aonde você está, eu não sei. Não sei quem vai ouvir este vídeo. Mas de uma coisa eu sei, minhas amadas irmãs. Que Jesus te ama. Que Jesus quer salvar a família. Que Jesus quer libertar a família. Que Jesus quer que eu e você se aproximamos mais dele. Para que, através de você, família venha ser restaurada. Família venha ser completa. Família venha andar de mãos dadas, louvando e glorificando o nome dele. É isso que ele espera de mim e de você. E não duvide dele. Somente creia. Creia. Tomé precisou ver para crer. Mas quando você acredita e sabe que tem um Deus nos céus e na terra, o Deus que fez os céus e a terra, está vivo. Tudo que você nem pensa nem falar, ele já está sabendo. Que Deus maravilhoso, que Deus glorioso, que sabe de todas as coisas da minha vida e da tua vida. Então continue crendo, minhas amadas irmãs. Continue orando, perseverando em Deus, na palavra. Na palavra, porque a palavra é vida, a palavra é cura, a palavra é libertação, a palavra é restauração, a palavra é tudo aquilo que você precisa na tua vida, está na palavra de Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênção. Você e sua casa seja abençoado, abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.